Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F, delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 108º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, eu apresentador e editor deste humilde podcast. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Muito bem, pessoal, queria aqui pedir um favorzaço pra vocês. Eu descobri faz algumas semanas aí que o Spotify agora tem um recurso de você classificar o podcast de 1 a 5 estrelas ali. Então quero pedir a colaboração de todos ali, agradecer quem já o fez, mas se vocês aí ouvintes puderem ir lá, dar 5 estrelinhas, não custa nada, não demora nada e ajuda a gente a aparecer para mais pessoas aí. Então se você gosta do show, dá aquelas 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcasts também para quem usa esse e qualquer aí agregador que você possa nos classificar, deixar comentário, isso ajuda a gente a ser achado por mais pessoas. E claro, se você quiser fazer uma doação financeira para ajudar o tiozão aqui, você pode fazer uma doação em qualquer valor para o Pix brunoesquivelprandi@gmail.com ou pode se tornar aqui um membro da nossa tetrarquia, um padrinho, um senador, um César, um imperador. Você pode ser o que você quiser. Dá uma olhada lá no padrim.com.br/Roma Nua e Crua e conhece um pouco mais dos nossos planos. Eu quero já aproveitar essa deixa aqui também para mandar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, César Casolari e Mônica Unix. Recapitulando. No episódio passado, vimos a Batalha de Mutina, um embate entre as forças de Marco Antônio e os exércitos consulares ali do Pírcio e do Panza, assim como também as duas legiões ali que estavam com o 10º Bruto na cidade de Mutina, e também a guarda pessoal do nosso Otávio Otaviano, que também tinha mais cerca de 4 legiões ali com ele, né? Juntando os exércitos consulares mais as forças de Augusto ali, dava cerca de 8 legiões, e eles têm um embate na cidade de Mutina, os exércitos consulares ali liderados pelo Hírcio e pelo Otávio Otaviano atacando a cidade, enquanto o 10º Bruto de dentro da cidade tenta quebrar o cerco ali, a circunvalação ali de dentro da cidade para fora, enquanto o pessoal atacava de fora, né, para dentro da circunvalação, e essa batalha acaba aí com uma vitória para os exércitos consulares, apesar do Hírcio ter morto na batalha. O Panza acaba morrendo depois também por já ter sido ferido na batalha ali de Forum Golor. Bom, o exército consular vence ali a batalha, consegue quebrar o cerco. O Marco Antônio tem bastante baixas aí, tem muito prejuízo nesse dia e resolve abandonar o cerco. Não foi uma vitória decisiva, né? O Marco Antônio estava vivo, conseguiu com parte de suas tropas ali fugir para um território aliado, já angariar mais forças, e como a gente viu também depois, os cesarianos, que é essa gangue do Marco Antônio, o Lépido e o Otávio Otaviano, que estavam meio brigados entre si, começam a conversar e começam a meio que fazer as pazes, né? O Otávio Otaviano, que era da gangue dos cesarianos, mas estava lutando, né, junto com os exércitos consulares contra o Marco Antônio, ele participa e ajuda a vencer a batalha, mas em Roma, né, fazem o maior alarde, o maior auê
ali pros cônsules que venceram, mas morreram, e não dão crédito nenhum pro Otávio Otaviano, que já deixa ele bem pé da vida. E pior ainda, ele esperava assumir o controle das tropas. Afinal, 4 daquelas 8 legiões eram dele, né? Ou basicamente ali tinham lealdade a ele, as outras 4 eram dos exércitos consulares, mas ao invés do Senado dar esse controle, passar e legitimizar esse controle com o Otávio Otaviano, eles dão o comando dessas tropas pro 10º Bruto, que apesar de estar lutando nessa batalha em específico aí ao lado do Otávio Otaviano, era um dos conspiradores mais ativos ali, foi buscar o Júlio César para levar ali pro Senado e ser morto, então era um dos assassinos mais ativos ali do Júlio César, e o nosso Otávio Otaviano, que agora também se chamava Júlio César, depois de adotado, odiava ele estava unido ali, não unido, né, mas ele estava a favor da República, do Senado, usando seus exércitos ali em nome da República Romana, para combater o Marco Antônio, que tinha virado inimigo do Estado, e depois de vencer, o que ele ganha? Uma banana, e ainda mandam ele passar os comandos das tropas pro inimigo dele, pro assassino do pai. Eu tô passada, chocada. Ele então se nega a entregar comando para as tropas, né? O 10º Bruto até manda que ele use os exércitos ali consulares para interceptar o Marco Antônio. Ele ignora, deixa o Marco Antônio passar. Dali começou essa conversa. Começou não, mas intensificou a conversa ali com os outros cesarianos. E foi aqui que paramos no último episódio. Então, bora pro episódio de hoje. Roma, nua e crua. Muito bem, pessoal. Eu acredito que este seja o último episódio desse incluso, vários atores, várias tretas, várias puxadas de tapete de um lado pro outro. Acho que daqui pra frente os campos vão se solidificar e vai ficar mais claras as histórias e também vai ficar mais curtos recapitulando aí. Mas vamos finalizar isso. Então, a gente parou ali com o campo dos cesarianos se falando, Lépido, Marco Antônio, Otávio Otaviano, etc. Bom, eles percebem que o Senado, Cícero, tá jogando um contra o outro e recuperando o poder perdido da ala que apoiava o Pompeu, da ala dos Optimatos. Então, o que está acontecendo? Cesarianos aí, principalmente, os 3 nomes principais, Lepto, Marco Antônio e Otávio Otaviano, né? O Marco Antônio e o Otávio em guerra, o Lepto lá em cima do muro, nas províncias da Ibéria e tal, mas eles têm essa leitura que o que está acontecendo? Essa ala que eles lutaram contra, né? Junto com o Júlio César, era essa ala dos Optimatos, era o campo dos Pompeianos, eles estão voltando para o poder, eles estão reassumindo as posições mais poderosas. E nas províncias do leste, ali na Grécia, na Ásia, o Cássio, o Marcos Bruto, eles estão juntando forças gigantescas. Então, assim, eles percebem que está ficando ruim para eles, que eles estão sendo feitos de trouxa e colocados para brigar um com o outro, e eles resolvem então fazer um acordo entre eles. De começo, né, o Lépido e o Marco Antônio já conseguem ali firmar um acordo e vão se encontrar e meio que se reunir. O Otaviano tá nessas conversas, mas tá meio em cima do muro, porque o Marco Antônio já puxou o tapete dele, o Senado já puxou o tapete dele, ele é novinho, ele é cabaço, e a galera tá todo mundo achando que ele é mó trouxa, tentando tirar vantagem dele, e agora ele tá, como posso dizer assim, analisando os seus próximos movimentos. Bom, e como tava a situação do nosso Otávio Otaviano? Depois da morte dos cônsules, ele assume o controle ali de 8 legiões, o 10º tem a legitimidade de controlar essas legiões, o Senado passa para ele esse controle. Mas como eu falei aqui, o Otaviano não entrega, né, se nega a cumprir essas ordens, diz que as tropas dele jamais vão obedecer os assassinos de César, e de certa forma essa era a vibe das tropas mesmo. Eles gostavam do Otávio Otaviano, gostavam do Júlio César, e muitos ali eram veteranos do JC, queriam vingança, queriam também retomar o prestígio que eles tinham, né, quando eram as tropas do Super César. Agora com os cesarianos enfraquecidos, eles também perdem prestígio. Então tem um lado desses soldados também de querer recuperar poder. Mulheres, automóvel, mulheres e iate. Bom, depois de deliberar com as suas tropas, o Otaviano então resolve mandar uma comitiva para conversar lá com o Senado. O que ele queria? Não sei. A legitimidade, ele queria que essas tropas fossem passadas para ele e que ele fosse feito o novo cônsul, ou pudesse concorrer, né? Agora que os dois estão mortos, vai ter que ter ou um Senado apontar alguém ou uma nova eleição. E ele queria participar. E ele vai mandar uma comitiva de centurião lá falar com os senadores, e segundo o historiador Apiano, o
o centurião que fala pro Senado ali, que vai no Senado, ele fala com a mão na espada. O que eles querem que o Senado faça, né? Que é passar o comando das tropas pro Otaviano e torná-lo cônsul. E aí o Senado se recusa a fazer isso. Não. Diz que ele é muito jovem, que ele não tem a idade mínima legal para concorrer ao cargo e tal. Porém, o centurião, a mão na espada, revida, né? Citando os casos. E o Dolabella, o último cônsul, né, que foi morto aí do ano passado, ele não tinha a idade mínima legal e serviu. O Pompeu, com 20 e poucos anos, também foi eleito cônsul. Assim, abriram-se várias exceções, a gente quer que seja mais uma. Mas mesmo assim, o Senado não aceita, bate o pé e fala não. O moleque não pode, o moleque é piá ainda, então até mais ver. Bom, essa comitiva volta ali pro Otávio Otaviano e já volta com a proposta. Então, ó, o seguinte, os caras ali são folgados pra caralho, não quiseram ceder nada, então vamos juntar todos aqui, vamos lá, a gente tem 8 legiões aqui pra nós e Roma, eles não tem nem exército, vamos lá, o exército bater na porta e conversar de novo. Os caras estão abusados, não quer ceder nada. Bom, o Otaviano se convence ali que realmente é isso que ele tem que fazer e, de novo, um Júlio César vai cruzar o Rubicão ali com tropas sentido Roma. Pela segunda vez na história aí, em menos de 10 anos, 2 Júlio Césares cruzando o Rubicão. O nosso JC, né, o pai do Otávio Otaviano, ele cruzou com uma única. O JC tá logo com 8, sem miséria, a já logo tocar o terror. E logo a notícia vai se espalhando pela província. Ó, Senado, vocês não disseram que não queria entregar nenhum poder ali pro Otávio Otaviano? Beleza, o cara tá vindo aí, ele tá marchando com as 8 tropas em direção a Roma. Isso deixa o Senado meio em pânico. Fudeu de vez! Óbvio, né? Pra não dizer que não tinha nenhum, tinha uma guarnição ali, cerca de uma legião que sempre tomava conta de Roma. Mas uma legião ali, comparado com 8 legiões veteranas, não é comparação, né? E o Senado então resolve ceder, resolve falar que vai deixar ele concorrer a cônsul e vai passar as tropas legalmente pra ele, caso ele ganhe. Enquanto tá rolando isso, o Otaviano atravessar o Rubicão, o Senado mandar uma comitiva dizendo que vai ceder, ele tá vindo, isso vai tendo alguns dias pra isso acontecer, né? Não tinha internet, não tinha zap, tinha que mandar mensageiro de um lugar pro outro, a cavalo, então não era tão rápido que chegava essas mensagens. Então enquanto essa primeira negociação ali tá acontecendo, chegam mais 2 legiões em Roma. De onde elas estão vindo? Não sei. Então, para essa luta contra o Marco Antônio, os cônsules atacaram ali, juntaram cerca de 4 legiões, mas o Otávio tinha outras 4, mas a máquina de guerra romana continuava a recrutar, o Senado continuava a recrutar. Então, essas 2 legiões estão chegando da província da África. Foram mobilizados ali para a guerra contra o Marco Antônio e acabam de chegar. E assim as defesas de Roma sobem, porque chegam forças veteranas, mais essa outra legião, aí tem um total de quase 3 legiões na cidade. A cidade de Roma era hiper fortificada, muros altíssimos, então 3 legiões, sendo que 2 delas veteranas, já muda o panorama da defesa da cidade. E assim, com a chegada dessas 2 legiões, o Senado então muda de ideia e manda uma segunda comitiva. Tem uma primeira lá que foi negociar ceder pro Otávio Otaviano, eles estão lá negociando, e vai uma segunda comitiva, então para dizer, opa, a proposta que essa primeira comitiva trouxe tá cancelada. E rola exatamente isso, né? Chega a segunda comitiva e cancela a oferta que a primeira fez. Fez, não, ó, tu não vai poder concorrer ao consulado nada, tu não vai ganhar o controle legal das tropas, e tu é muito novinho, fica aí no teu lugar. E aí o nosso Otávio Otaviano fica muito na vida, né? De novo o Senado puxando o tapete dele. Agora ele perde a paciência e vai com as suas 8 legiões em direção a Roma e acampa ali no Campo de Marte, em frente aos portões de Roma. Bom, o JC, o nosso Otávio Otaviano, se instala ali na frente de Roma, né, dos portões de Roma, ali no Campo de Marte, e, como eu disse, ele foi com um exército de 8 legiões, é um acampamento gigantesco, e essas legiões que chegaram aí da África e estão lá para defender Roma, começam a olhar o tamanho do exército, começa a ver que o bicho vai pegar, começa a ficar nervoso com a situação. E também tem o seguinte, né, essas tropas foram posicionadas lá após vitórias de César, então eram umas tropas também que eram mais cesarianas de espírito. Também, se a gente lembrar uns episódios atrás, tudo que o Otávio Otaviano já fez, já correu atrás de dar a parte de herança da população para a população, que o Marco Antônio estava segurando, tirou boa parte do bolso. Então, assim, ele já tinha, né, carregava o nome de Júlio César e todo o gravitas de Júlio César, e já tinha criado também um gravitas pessoal. Então, essas tropas
pessoas vêm. Elas eram, vou dizer assim, ideologicamente mais alinhadas com o Otaviano, com o Júlio César, com os cesarianos. Já tinham essa tendência para esse lado. Eles olham lá e acham... Cara, a chance da gente vencer aqui é pequena, né? De conseguir defender a cidade, olha o tamanho do exército dos caras. Pra que a gente vai morrer pra salvar essa elite que nunca deu a menor bola pra gente? Bom, o que rola então é que essas legiões basicamente tiram a casaca, tiram ali a camisa do time Senado e falam aí, tá vendo? A gente quer jogar no time de vocês. Sim, vai pro beleléu as defesas de Roma. Porém, Otaviano começa a mostrar que é sagaz politicamente demais. O que ele faz? A gangue ali do Otaviano espalha um boato em Roma que 2 das legiões que estavam com Otávio Otaviano, elas também viraram casaca e foram pro time Senado, passaram pro outro lado. Ele espalhou esse boato porque assim que começa a surgir esse boato, as pessoas anti-Otávio Otaviano, o que fazem? Começam a tentar reorganizar uma defesa. E assim ele consegue marcar quem são seus inimigos. E não vai demorar muito pra essa galera se arrepender. Bom, mas vamos lá. As defesas da cidade foram pro espaço, não sobrou nenhuma outra alternativa pro Senado que não seja abrir as portas e falar: O quê? A gente não tava proibido. Imagina, foi um baita, mal entendido. Cara, era uma pegadinha de 1º de abril, o cara foi lá, eu mandei uma terceira comitiva falar: olha, era pegadinha do malandro, se foi mal. A gente, que isso? A gente em um momento pensou em se opor, entra aí, concorre ao cargo de cônsul, não tem o menor problema, a gente tá aqui torcendo por você. Então o Otávio Otaviano entra na cidade, aí nisso ele não começa nenhum banho de sangue, nada, ele entra, concorre, né, ele faz um acordo ali, mantém a fachada que ele não tá no controle, que é o Senado que tá no controle, mas ele entra com as tropas, espalha as tropas na cidade, permitem que ele concorra e, lógico, ele vai ser eleito cônsul e também o Pédio, um outro dos seus comparsas ali. Então ele e o brother ganham os cargos de cônsules pro ano, substituindo o Hírcio e o Panzer que estavam mortos. Aí o nosso Otávio Otaviano já começa a colocar as manguinhas de fora, porque ele vai juridicamente começar a perseguir ali os assassinos, os conspiradores de César. E lógico que essas pessoas julgadas em tribunais ali presididos por ele e pelo Pédio, todas eram unanimamente condenadas. Teve 2 casos ali que não foi condenação unânime. Um dos caras, né, um dos senadores ali votou para absolver a pessoa em 2 casos e depois essas pessoas acabaram por sumir. Um acabou nas proscrições, o outro foi exilado e se perdeu no caminho. Então, o nosso pequeno JC, o nosso Otávio Otaviano, ele não é leniente como o seu papi era, ele já começa a acertar as treta política, passando a faca nos inimigos e tentando mapear os inimigos o melhor possível. Depois de dar cabo nos assassinos de César que estavam ali na cidade, o nosso Otávio Otaviano volta a se comunicar com o resto dos cesarianos. Ele rescinde ali o decreto que tornava o Marco Antônio inimigo do Estado, ele acaba com isso e volta a bater um papo maroto ali, os 3 cesarianos principais, não todos eles, mas principalmente ali Lepidon, Marco Antônio e Otávio Otaviano. Como vimos, Otaviano comanda aí cerca de 8 legiões, agora Lépido mais o Marco Antônio, eles comandam ali cerca de 17 legiões. O Marco Antônio tinha umas 2 que sobraram ali da batalha, mais o Lépido, Júlio, tinha o Vitídio, tinha vários outros ali cesarianos menores que comandavam várias províncias ali na Espanha, na Gália Narborense, na Gália Transalpina. Então todos esses caras, todos os cesarianos, tirando o Otaviano, ainda se juntam e juntando toda a força desses cesarianos ali dá cerca de 17 legiões. Essas legiões são comandadas ali, os principais generais são o Marco Antônio e o Lépido. E essa galera tá falando com o Otávio Otaviano, que tem 8 legiões e agora é cônsul de Roma. Então basicamente os cesarianos estão voltando a compor, estão com domínio total ali da oeste do Mar Adriático, da província da Itália, da Espanha, África, todo esse lado aí tá na mão deles, e para leste do Adriático tá com o Casco Marcus Brutus, tá com os libertadores, os assassinos de César. Tem só o 10º Bruto, que tá ali na Gália Cisalpina e tem ali 2 legiões com ele. Então a gangue cesariana ali se acerta, tanto o Lépido quanto o Marco Antônio e o Otaviano, eles resolvem então fazer as pazes e todos marcharem ali pra Gália Cisalpina para dar fim de vez no 10º Bruto. Então o Marco Antônio e o Lépido iam vir da Gália Narborense ali com as suas 17 legiões e o Otávio Otaviano iria
de Roma pra Gália Cisalpina ali com as suas 8 legiões e assim fazer um movimento de pins e destruírem o 10º Bruto. As tropas do 10º Bruto, quando sabem que tá vendo essa força também gigantesca contra eles, resolvem, a grande maioria, né, ou foge ou vira casaca, vai se juntar ao Marco Antônio, vai se juntar ao Otávio Otaviano, e o 10º Bruto, ele se veste de escravo e tenta dar no pé ali com a sua guarda. Porém, vai acabar sendo morto por um gaulês que era brother do Marco Antônio, acha ele, identifica ele e já logo corta a cabeça. Depois desse primeiro ato aí de união dos cesarianos, vai rolar um encontro que marca a história. Em outubro de 43 a.C., o Marco Antônio, o Lépido e o Otávio Otaviano vão se encontrar, cada um vai com 5 legiões, se encontram ali, batem um papo, se acertam e vão então decidir o seguinte: o Otávio Otaviano vai abdicar do seu consulado, vai passar a bola ali pro Vitídio e vão ser criados 3 novos cargos magistrados, ou seja, basicamente os 3 vão virar ali ditadores, em tudo menos nome, né? Eles vão basicamente dar todos os poderes que o JC tinha, ou seja, eles podiam declarar a lei, podiam fazer o que quisessem, o Senado não poderia vetar eles, as Assembleias Populares não poderiam vetar eles, o que eles falassem era lei, eles podiam declarar guerra, podiam apontar outros magistrados, eles mandavam e desmandavam, eles teriam, né, poder absoluto. Isso ainda não tá legal, isso está sendo um acordo ali de cavalheiros, e basicamente aqui, senhores, está formado o segundo triunvirato. Agora Lépido, Marco Antônio e Otávio Otaviano, basicamente ali as forças cesarianas se unem, estão no comando aí de cerca de 25 legiões e formam o segundo triunvirato. Eles vão dividir as províncias entre si, vão apertar detalhes, a gente vai ver, mas agora os campos se solidificam. Os libertadores estão lá nas províncias do leste, estão juntando exército e são os assassinos de Júlio César. E do outro lado, a gangue que era do Júlio César, Otávio Otaviano, que era seu filho, o Marco Antônio, que era seu passa, seu primeiro general, o Lépido, que seria o segundo ali, o terceiro em comando, né, das tropas do JC. Então, essa galera aí se junta, tomam o controle total de Roma e das províncias do oeste e vão se preparar agora para a guerra civil. Mas antes eles vão ter que arrumar a situação política em Roma, vão acertar todas as tretas pessoais, mas isso fica pro próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!